Caríssimos irmãos de Ideal Espírita, internautas de toda parte, boa noite a todos. É com muita alegria que damos continuidade à Semana Espírita de Itabuna. Neste momento, o Instituto de Cultura Espírita de Itabuna saúda a todos vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, em nome de Jesus, que é o nosso modelo e guia, o nosso mestre, nosso melhor amigo. Por isso, convidamos a todos a elevarem os pensamentos a esse mestre querido, esse momento, para dizer: Divino amigo, nós confiamos em Ti. Não nos sentimos sós, Senhor, porque sabemos que estás controlando esta nave planetária e que todas as dores e que todos os sofrimentos não estão invisíveis aos vossos olhos. Sabemos, Senhor, que nos vês, que nos conheces e que estás no comando de todas as coisas que nos acontecem. Te agradecemos por nos amar tanto. Te agradecemos, Jesus, por teu amor tão grande. Te rogamos, Senhor, nesse momento, que faça chegar aos corações aflitos da terra, neste momento de pandemia, as nossas melhores vibrações, fazendo com que as dores sejam amenizadas, fazendo com que, Senhor, as nossas vibrações despertem em cada coração o sentimento de solidariedade, a esperança, a fé em um Deus que não desampara. Abençoa-nos, Jesus, e nos mantém unidos pelos laços da amizade, pelos laços do amor incondicional que deve reinar na humanidade. Fica conosco, Jesus, em todos os momentos da nossa vida, nos dando força e conduzindo os nossos pensamentos. Abençoa todas as nações, todos os dirigentes políticos. Consola, Senhor, todos os corações que sofrem nesse momento. Que assim seja. Convidamos nosso amigo Jean Costa, que fará uma apresentação musical. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós, os sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão e que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios,
dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aventurar, tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus dar as costas, caminhar, decidido pela estrada que ao fim vai dar em nada, 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 do que eu pensava encontrar. Pela estrada que ao fim vai dar em nada, 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 do que eu pensava encontrar. Após esta belíssima apresentação musical, agradecemos ao irmão Jean Costa e daremos continuidade ao quadro que conta a história dos 50 anos de movimento espírita de Itabuna e região sul da Bahia. Então, agora vamos ouvir o episódio desta noite. Encontramos na história desses 50 anos de Semanas Espíritas inúmeras mudanças, adequações e atualizações. Vamos tratar aqui como pérolas do caminho e que visaram presentear a comunidade de Itabuna e da região com um evento cada vez mais em conformidade com os avanços do Espiritismo. Essas pérolas expressam o esforço dos companheiros e companheiras que destinaram seu tempo reencarnatório para construir essa história sem descontinuidade. Então viajemos juntos nesse valioso colar de pérolas, cheio de fraternidade e solidariedade. Começamos essa viagem pela pérola Título da Semana, registrando que em 1976, com a criação do ICEI, ainda sem sede própria, a Semana Kardecista passou a ser denominada Semana Kardecista de Itabuna. Assim, a semana deixou de ser itinerante nas casas espíritas da região cacaueira e passou a acontecer apenas no âmbito das casas espíritas de Itabuna, com maior assiduidade no Arapari, por possuir o maior salão à época. Somente 20 anos depois, em 1996, deixou de ser Semana Kardecista de Itabuna para Semana Espírita de Itabuna, por sugestão do confrade José Carlos Lopes. Assim, o maior evento espírita de nossa cidade é conhecido há 24 anos por Semana Espírita de Itabuna. Ouçamos o relato do nosso irmão João Batista.
Aí ainda me pergunta por que a mudança para a Semana Espírita. Foi em uma reunião do Instituto de Cultura Espírita que José Carlos Lopes sugeriu a mudança para a Semana Espírita. E todos gostaram da ideia e foi aprovada, e então mudou para a Semana Espírita de Itabuna. Quanto à pérola local da semana, ainda está nas lembranças de alguns companheiros e companheiras do movimento espírita que, em 1988, no esforço conjunto, iniciou-se a construção da sede do ICEI. E já em 1990, parte deste espaço foi inaugurado, com a 20ª Semana Kardecista de Itabuna. Assim, nesse ano de 1990, as palestras aconteceram no piso térreo da sede do ICEI e os seminários no Centro Espírita Arapari. Esse formato, utilizando os dois espaços, perdurou até 1992. Mas, com o aumento do público em 1993, a Semana Kardecista teve que ser realizada no Centro de Cultura Adonias Filho, permanecendo nesse espaço até 1997. E finalmente, em 1998, 10 anos do início de sua construção, foi inaugurado no primeiro pavimento o auditório do ICEI. Portanto, a partir desse ano de 1998, todas as próximas edições passaram a ocorrer nesse espaço físico, ainda que este ano de 2020 esteja ocorrendo no espaço virtual do ICEI. Tendo falado já de 2 pérolas, vamos para a terceira, a pérola Data da Semana, comentando que até 1997 as semanas aconteciam no mês de outubro e a partir de 1998 passou a ser no mês de maio. Vamos ouvir agora o nosso irmão João Batista para nos contar os detalhes dessa pérola. O porquê da mudança para o mês de maio. Naquela época, estava havendo muita dificuldade para conseguirmos oradores. Era o mês de outubro que se comemorava o aniversário de Allan Kardec e havia muitos eventos nas instituições espíritas do Brasil. Por isso, era muito difícil conseguir vaga de oradores para participarem da Semana Espírita. As pérolas são muitas, mas tem uma preciosidade que guardamos para o final deste relato, a pérola Nosso Futuro, que tratará da década de 2020, na qual iniciamos registrando que estamos vivendo a 50ª Semana Espírita de Itabuna pela primeira vez, totalmente virtual. Isto porque, nas últimas edições do evento, também contamos com parcerias virtuais como Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande e Rádio Doutrina do Rio de Janeiro. Inegavelmente, nosso ICEI tem sido palco de muitas conquistas, além das semanas espíritas, das semaninhas e dos encontros com a juventude. Vale lembrar com carinho dos festivais de tortas, das feijoadas, do nosso querido café nordestino. Já já nos encontraremos diante daquelas delícias manuseadas por mãos tão caridosas. Mas não podemos deixar de registrar também as feiras e o Clube de Livros Espíritas, as noites de autógrafos, os seminários, as jornadas, os encontros do CR11, entre eles a macro-regional. Vejamos, os anos se passaram, o ICEI envelheceu, mas ainda é atualíssimo em seu estatuto. Assim, visando melhor atender aos seus objetivos, dentre eles as Semanas Espíritas de Itabuna, não basta apenas uma pintura, uma maquiagem. Nosso ICEI precisa de uma reforma de modernização em suas instalações e também em suas ações. Faz-se necessário cultivarmos novas pérolas. Assim, em 2019,
Respondendo aos anseios de inúmeros espíritas, foi lançada a campanha de modernização intitulada ICEI, Casa de Todos Nós, visando mudanças no espaço físico do Instituto e em suas ações. Para as mudanças no espaço físico, fomos presenteados pelo belíssimo projeto da arquiteta Flávia Silveira, e quanto às mudanças nas ações, encontramos inspirações no próprio Estatuto do ICEI. Dito isto, pare agora. Veja, as pérolas estão também em suas mãos. Os espaços espíritas dependem do carinho e comprometimento de cada um de nós. Participem deste projeto de modernização, divulguem, vivam o ICEI, Casa de Todos Nós. Para não esquecer, convido-os a assistir o vídeo desta campanha de modernização que está disponível no canal do ICEI. Finalizamos agradecendo por sua atenção e esperamos você no próximo episódio. Deus conosco sempre. Neste momento, queremos convidar o palestrante da noite, nosso irmão Lindomar Coutinho, ele que é uma pessoa muito querida aqui no movimento espírita regional, é uma pessoa muito querida e respeitada em todo o movimento espírita, não só regional, como nacional e internacional, visto que o seu trabalho ele tem abrangência em outros continentes do planeta. Portanto, Lindomar Coutinho é professor universitário, ele é uma pessoa muitíssimo querida e capacitada. Ele é um médium muito dedicado, faz um trabalho extraordinário no Centro Espírita Porto da Esperança, em Ilhéus. Ele é uma pessoa realmente iluminada. Nós o chamamos de lindo, porque ele é realmente uma pessoa linda por dentro e por fora. Então, hoje, Lindomar vai falar sobre a misericórdia. Nós convidamos agora nosso amigo querido Lindomar, que vai falar de Ilhéus. É com você, Lindomar. Olá, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós estamos vivendo a experiência da 50ª Semana Espírita de Itabuna. Essa data ou essa edição tão marcante, tão importante, meio século de realização desse importante evento para a nossa região. E temos como tema central do evento Jesus, guia e modelo da humanidade, e o nosso tema nesta quarta-feira é a misericórdia. E vamos refletir em torno da situação para podermos, de alguma forma, contribuirmos com as nossas reflexões, os nossos estudos, a nossa pesquisa. E é com base nessa situação que, naturalmente, nós podemos lembrar o quanto essa busca, ou essa solicitação da misericórdia acontece em nossas vidas, tanto na perspectiva religiosa, na perspectiva ética, na perspectiva jurídica. Por vezes solicitamos as ocorrências no âmbito da misericórdia. E para podermos pensar sobre essa questão, nós trazemos para vocês a oportunidade de, juntamente aí com as definições iniciais, podermos pensar
sobre a questão. E então temos aí que misericórdia vem do latim, misericórdia. A misericórdia é uma virtude do Espírito que leva a compadecer-se das misérias e das desgraças dos outros. Trata-se de uma atitude bondosa que, em geral, pode mostrar uma pessoa com pena de outra que esteja a passar por dificuldade, ou um sujeito que se sinta ofendido por um ofensor. Para o cristianismo, a misericórdia é um atributo divino. E dentro desse contexto, nós vamos exatamente identificar as dimensões em que nós podemos experimentar em torno da temática da noite. E chamo a atenção para algo que é necessário para a existência da misericórdia, que diz respeito a uma atitude bondosa, que nos coloca em uma situação que nos predisporia para auxiliar a pessoa. Só chamamos a atenção com base em algumas reflexões que temos observado, tanto na filosofia oriental quanto na filosofia ocidental. Inclusive, vamos encontrar essas questões no texto do Espírito Samuel Bulamarque, quando ele nos destaca a questão da diferença entre, por exemplo, a pena e a compaixão. Porque na pena, a gente sempre considera que o outro esteja ou seja inferior a nós. Quando eu estou com pena de alguém, eu acabo me compadecendo daquela situação que o outro passa, por acreditar que ele talvez ou não merecesse, ou não suportasse, ou não tivesse a condição de passar por aquela experiência. Isso nos faz perceber, em uma avaliação mais psicanalítica, que nós nos sentimos, por exemplo, em uma condição melhor do que aquela pessoa, diferentemente da experiência da compaixão. Na compaixão, eu me sinto igual ao outro, e eu me compadeço do outro, não porque eu considere que o outro seja mais fraco, seja inferior, não tenha condições de superar aquela situação, vencê-la, aprender com ela, o que seja. E isso me leva, portanto, a estabelecer essa relação de igualdade, que lembra nos ensinos de Paulo, quando ele nos diz: eu me fiz de fraco para ajudar os fracos. E aí, dentro dessa disposição, mesmo que circunstancialmente eu possa apresentar alguma diferença ou alguma habilidade que ajudaria no processo, eu me permito, portanto, alcançar uma condição diferenciada em torno da questão que se apresenta. E vale destacar que para o cristianismo a misericórdia é um atributo divino, portanto é um atributo de Deus. Quando vamos um pouco mais, nós temos a oportunidade de podermos, por exemplo, avaliar a perspectiva da misericórdia como um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e corde, coração. Ter compaixão do coração, que significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente e aproximar-se através dos sentimentos, para estabelecer uma relação com esse outro alguém. E quando estabelecemos essa relação de sentimento para sentimento, alcançamos, portanto, esse ser solidário das pessoas, o que nos permite, portanto, pensarmos no coração compadecido.
E nesse contexto, dentro dessas possibilidades, nós podemos avaliar o quanto, e aí remontando à bondade que já falamos inicialmente, essa atitude de bondade, o quanto nós somos convidados para desenvolvermos a nossa empatia, né? A capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, a semelhança do outro, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ou seja, criar essa afinidade afetiva que naturalmente vai se manifestar como solidariedade, como cooperação, e isso nos faz um bem muito grande. Isso nos permite, portanto, compreender o quanto a vida nos oportuniza uma vivência mais significativa da experiência que nos propomos. E então, dentro deste cenário, nós sempre vamos observar como símbolo que aí se apresenta nessa imagem uma mão que pede, mas também uma mão que dá. E é dentro deste contexto e nessa vivência maior que vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, que trata das bem-aventuranças, né? Os bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos. Especificamente, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo trata do que é o objeto da nossa exposição de hoje. E vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no desenvolvimento do capítulo, questões sobre perdão, né? Perdoai para que Deus vos perdoe, a reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus e o argueiro e a trave no olho. Além de observarmos também que, como último item, nós teremos o não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. E nesse momento em que nós somos chamados a viver naturalmente as possibilidades que a vida nos oferece, para pensarmos sobre a importância do perdão, da reconciliação, da vivência de um sacrifício agradável a Deus, observarmos a lição do argueiro e a trave no olho como uma condição de aprimoramento e de consciência de nós mesmos, para que por fim possamos alcançar a condição do não julgamento indevido, da percepção da lei de causa e efeitos, do retorno que temos em função do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas experiências e, naturalmente, concluindo com a perspectiva que não devemos atirar pedras aos outros, menos ainda a primeira pedra, considerando o critério que Jesus coloca, aquele que estiver sem pecado. E é exatamente nesse cenário que nós somos convocados para termos uma percepção diferenciada, em que a mão posta continua para pedir ou pedindo, assim como também para dar. E é nesse cenário que nós vamos encontrar as instruções dos Espíritos, que nos oferecem, portanto, as lições primorosas que nos chegam, que nos traz experiências fantásticas de reflexão. Por exemplo, no item perdão das ofensas, vamos encontrar uma mensagem de Simeão e uma outra de Paulo, o apóstolo. No item a indulgência, vamos encontrar as mensagens de José, espírito protetor, de João, bispo de Bordeaux, e do Fetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Assim como também vamos encontrar as perguntas oferecidas ao Espírito São Luís, que ele nos oferece, portanto, respostas muito importantes sobre essa questão, que, naturalmente,
é sintetizada na pergunta: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de alguém? E é exatamente aí, quando nós temos a oportunidade de compreender as maravilhosas lições que o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho de Jesus oferece para nossas vidas e que naturalmente os nossos corações, abrem os nossos corações para podermos estabelecer essa compreensão, para podermos aprender cada vez mais, para que verdadeiramente possamos ter um comportamento, uma conduta cristã e espírita, que segundo Paulo, no próprio Evangelho, se coincide. Né? Há uma coincidência entre o ser o verdadeiro cristão e ser o verdadeiro espírita. E então, quando nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, as citações iniciais no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar citações voltadas às três que lá se encontram de Mateus, que a partir de agora vocês poderão acompanhar quando nos diz: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Assim como no capítulo 6, versículos 14 e 15, nos diz: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E além de Mateus capítulo 5, versículo 7, de Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, também vamos encontrar mais uma citação de Mateus no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22, que nos diz o seguinte: se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ah, meus amigos, como nós somos constantemente convidados para pensarmos sobre as lições de Jesus. Observem que na primeira citação, em Mateus 5,7, bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E aí nos lembra, na oração do Pai Nosso, quando ali também encontramos uma condicionalidade, quando pedimos para que Deus nos perdoe, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem, que tenham dívidas conosco, e leva, portanto, essa magnitude da expressão que vamos encontrar na oração de São Francisco, quando nos diz que é dando que se recebe. Na segunda citação, em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, nós vamos encontrar exatamente essa relação entre o perdão aos homens, as faltas que cometeram contra vós. E aí nós vamos observar uma coisa extremamente interessante, em que eu diria que é inadmissível pensar em misericórdia sem perdão. Uma pessoa que diga assim: eu sou misericordioso, mas eu não perdoo. Fica faltando algo, assim, a ideia não se apresentaria na sua extensão e na sua magnitude. Até porque, nessa condição, nós também nos encontraríamos na perspectiva de uma condicionalidade que
deve existir entre nós e Deus. Nós vamos dizer o que para Deus? Olha, Senhor, eu não perdoo ninguém, eu cobro no maior rigor e na maior exigência, mas me perdoe aí, por favor. Bom, a gente pode até não dizer isso, mas parece que de ordem prática é mais ou menos isso que acontece quando a gente ainda se apresenta com muitas dificuldades de perdoar. E por fim, nós vamos encontrar na citação feita de Mateus, capítulos 18, versículos 15, 21 e 22, uma metodologia interessante que Jesus indica para ganharmos a pessoa. Ou seja, em um primeiro momento, e essa é a primeira instância, ou a primeira, vamos dizer assim, fase desse processo de enfrentamento e de superação das questões que aconteçam com os outros, quando Jesus nos propõe, por exemplo, buscar alguém a sós, em particular, e conversarmos com a pessoa. Que aí teríamos ganho a confiança, a simpatia, a gratidão da pessoa. Entretanto, na continuação, nós observamos nas lições de Jesus que ele diz: olha, se não for o suficiente, então você leva com você dois irmãos ali, para que você tenha testemunha. E se ainda não for suficiente e se os resultados não forem alcançados, que a gente busque sim na assembleia, né, na comunidade. E aí a gente observa essas três oportunidades de entendimento e de resolução que Jesus nos apresenta em suas lições e que aqui nesta citação, em nome da expressão da misericórdia, é a primeira fase. Ou seja, em particular, né, para que a pessoa não se sinta ali exposta à situação. Continuando as nossas buscas, nós vamos chegar, portanto, ao que chamamos o grande problema, que extraímos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 10º, Instruções dos Espíritos, no item 18 do Fetter, bispo de Nevers e Bordeaux, quando ele nos diz: por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Ao ler, e esse é um texto que já tivemos a oportunidade de ler, reler, estudar, refletir, meditar sobre, inclusive buscar aplicar na minha própria vida, que sempre desperta em mim uma grande atenção. Por quê? Porque me faz pensar sobre algo que inequivocamente considero muito importante. Fica parecendo que nós acabamos em uma relação inversa. Quanto menor é o nosso autoconhecimento, maior é esse tipo de clarividência. Maior é essa capacidade de observar os defeitos do próximo, os equívocos do próximo, para, de alguma forma, em função dessa cegueira gnosiológica ou autognosiológica, ou seja, essa cegueira em relação ao conhecimento de nós mesmos, nos leva, portanto, a observar e a evidenciar as deficiências dos outros, que acaba sendo um mecanismo psicanalítico, vamos dizer assim, ou observado pela psicanálise, como uma tentativa de compensar. À medida que eu evidencio as deficiências do outro, as minhas são disfarçadas, saem do foco. E aí nós temos uma questão muito séria para pensarmos. Por que que esse é o mecanismo? Porque se conhecer dói, gera desconforto. Por vezes nos faz sentir vergonha. Porque à medida que a gente fica sinalizando para os outros, a gente esquece, que nem aquela historiazinha maravilhosa que muitos conhecem,
que diz assim: quando nós apontamos o dedo para alguém, quando nós estamos apontando uma deficiência para alguém, nós esquecemos que, ao apontar um dedo para o outro, nós temos 3 apontados para nós mesmos. E nessa história, essa sabedoria, nos faz avaliar o quanto nós podemos ser mais cautelosos. Porque assim, não fazer isso é exercitar a misericórdia, é viver com misericórdia, exatamente como resultado de uma consciência de si, exatamente como uma possibilidade de se perceber no processo que nos colocamos disponíveis para que possamos avançar. E aí, então, surgem algumas questões que nos chegam como auxílio teórico para podermos exatamente administrarmos essas possibilidades e então marcharmos com mais segurança. Vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Perdoai, para que Deus vos perdoe, algumas reflexões importantes que a partir de agora partilhamos com vocês. A misericórdia é o complemento da blandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Seguindo um pouco mais, nós vamos encontrar uma outra referência à misericórdia, que a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E mais, o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Ainda encontramos a referência nesse texto que a misericórdia é calma, toda mansidão e caridade. E então, vamos observar a referência a Jesus. Quando nos diz Jesus, nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 70 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E é dentro deste exercício que estamos fazendo, de buscar entender de que forma a misericórdia é entendida, é compreendida por nós, como um complemento da brandura, enquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Olha que coisa fantástica. Pacífico, então assim, a ausência de misericórdia escasseia em nós a paz. Porque se nós não temos a condição de agir com brandura, de esquecer as ofensas, de efetivamente nos relacionarmos com as pessoas com essa disposição continuada de exercitar as conquistas das nossas virtudes, de viver a obediência às leis divinas, aos ensinos que Jesus nos ofereceu, nós estaríamos, estamos e estaremos naturalmente às voltas com as inquietações, com as aflições, com os sofrimentos diversos que demarcam a nossa condição no mundo. E então, como viver com calma, com mansidão, com caridade? Nós vamos sim aprendendo e despertando cada vez mais nossas condições para experimentarmos essa possibilidade
de recebermos, sim, de Jesus as bem-aventuranças. E especialmente na palestra de hoje, a misericórdia, que reforçamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. As obras corporais e espirituais de misericórdia são, e aí nós temos de dois tipos, as corporais e as espirituais. Quais são elas? Eu recordo que uma vez falávamos sobre misericórdia e uma pessoa disse assim, mas como mesmo? O que seria mesmo essa misericórdia? Como nós poderíamos fazer? Quer as vinculadas ao corpo, à matéria, quer aquelas que estariam, portanto, vinculadas às nossas experiências espirituais. E então, nós tivemos o cuidado de buscar essas informações e oferecer para vocês, para que fique bem prático, bem didático, que a gente tenha essa consciência e essa forma de fazer. A primeira obra corporal é visitar os enfermos. A segunda, dar de comer aos famintos. A terceira, dar de beber aos sedentos. A quarta, socorrer aos presos. A quinta, vestir os nus. A sexta, dar pousada ao forasteiro. A sétima, enterrar os mortos. E aí, podemos naturalmente pensar juntamente com você sobre as possibilidades que a vida nos oferece nessas situações. A ter a condição de podermos nos dedicarmos uns aos outros pela emergência da própria situação. Neste momento, nós, com essa experiência da pandemia que vivemos, que a cada instante podemos estar ouvindo as sirenes das ambulâncias, levando as pessoas para os atendimentos emergenciais, na tentativa de evitar desencarnações antecipadas. Nós vamos observar, portanto, que neste momento em que estamos na perspectiva do isolamento social, nós podemos fazer as visitas virtuais. Assim como está acontecendo a 50ª Semana Espírita de Itabuna, que não poderia deixar de acontecer naturalmente, e que nos toca. Você pode hoje utilizar os recursos tecnológicos, especialmente os vídeos, que através do WhatsApp ou de qualquer outro dispositivo que nos ofereça a condição e poder experimentar o quanto a possibilidade de falar com a pessoa vendo a imagem nos gera uma percepção de diluição da distância. Eu recordo quando eu vivi pela primeira vez essa oportunidade, estando na Europa, mesmo tendo o oceano nos separando, nossa, como foi maravilhoso falar e ver minha mãe querida. Como foi especial ter a oportunidade de vê-la. E então, seguindo, nós podemos fazer essas visitas aos enfermos, desta forma, através das nossas vibrações, das nossas orações. Dar de comer aos famintos. E este é um momento em que nós somos convocados, sim, a fazer alguma coisa, a fazer algo mais. Ainda na palestra de abertura da Semana Espírita, que tivemos a oportunidade de assistir, o nosso querido Ari Quadros, se referindo ao trabalho socioespiritual que eles realizam no Recanto de Potira, falou do cuidado, da importância, da qualidade de fazer esse tipo de assistência, e não somente dar de comer aos famintos, mas oferecer também os outros cuidados,
que o Recanto de Potira tem oferecido, inclusive, aí eu diria que especialmente, a todo o acompanhamento que é oferecido para aquelas mães que precisam tanto do material, né, do corporal, quanto do espiritual, dando uma ambiência diferente para esses espíritos que estão renascendo para essa nova terra, que com fé em Deus, mais rapidamente vai acontecer, para que tenhamos aqui no nosso querido planeta Terra expressões mais belas de uma convivência pacífica e amorosa. Dar de beber aos sedentos, socorrer aos presos, vestir os nus. E aí vale lembrar, nós estamos mesmo nesse contexto aí de pandemia, as pessoas que moram na rua, as pessoas de rua, as pessoas que estão na rua, não deixam de sentir frio. E o inverno está chegando. E aquelas campanhas tantas que fazemos, dos cobertores, dos agasalhos, elas continuam. E contamos com a colaboração de vocês, para podermos, neste período em especial, que além do frio habitual que temos nesse período de inverno, ainda temos sim a questão do isolamento social, do risco de contrair coronavírus, o Covid-19, coronavírus, e então não podemos, por conta deste momento, esquecermos dos que estão nus, dos que passam frio. E então, tendo nos sextos e sétimos itens ou obras corporais, o dar pousada ao forasteiro, assim como enterrar os mortos. Mesmo lembrando a lição do Evangelho que nos diz: deixai que os mortos enterrem seus mortos, percebendo ali a primorosa lição de Jesus e a intencionalidade da lição de Jesus naquele contexto, em função do verdadeiro objetivo que era desejado, almejado, naquele momento em que foi solicitado que fosse enterrar o pai, com as questões da herança, nós sabemos sim que é um ato de misericórdia oferecermos o túmulo para os mortos, para os corpos das pessoas. Além, naturalmente, também das questões de higiene e tudo mais que possamos viver em nossa experiência. E seguindo, nós vamos, portanto, observar agora as obras espirituais que estão vinculadas à experiência da misericórdia. Ensinar aos que não sabem é a primeira obra espiritual da misericórdia. Dar bons conselhos, corrigir os que estão em erro, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as moléstias do nosso próximo, rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. E dentro desta perspectiva, nós observamos algo extremamente importante, que naturalmente continuam demarcando não só as obras relacionadas ao corpo, mas também as obras espirituais. A caridade, a cooperação, a solidariedade. Quem sabe deve sim se dispor a ensinar os que não sabem, de maneira formal, de maneira informal, na família, na instituição escola, nas faculdades, nas universidades, nos ambientes de trabalho. Ter essa disposição e não ficar prisioneiro de medos. Ah, mas se eu ensinar, o outro vai tomar o meu lugar, o outro vai me passar a perna. E aí, sabe, esses medos oriundos de um egoísmo ainda que agrasa a terra, precisa ser definitivamente vencido. Dar bons conselhos.
E vale lembrar que na hora que a gente não tem um bom conselho para dar, o conselho que os bons espíritos sempre nos indicam é o silêncio da caridade. Se sabemos que não devemos dizer certas coisas, menos ainda se elas vão parecer que são um conselho. Cuidado, muito cuidado. Guarde o silêncio da caridade. Corrigir os que estão em erro, com caridade. De preferência, lembrando que já lemos em Mateus, de preferência em particular. Se não for possível, aí marchamos para as indicações feitas por Jesus na segunda e terceira fase do procedimento indicado. Perdoar as injúrias. Olha, sabemos que não é fácil. Existem coisas que pegam, né? Nos pegam no pé, fere o nosso orgulho, nos incomoda, a gente pode se sentir injustiçado. Mas lembre, pior do que o que podemos sentir como injúria, estar para aquele que cometeu a injúria. E se nós temos essa consciência e nos guardamos na fé, na esperança e agimos com misericórdia, perdoamos também. Consolar os tristes. Bendito seja aqueles que conseguem alegremente oferecer-se em apoio para os que sofrem com a tristeza, para os que sofrem na tristeza, para os que não estão conseguindo sair desse padrão de emocionalidade que compromete. E assim, então, teremos sim a paciência com as moléstias do nosso próximo. Vale lembrar que quando um parente nosso, um familiar, adoece, a família é convidada, é convocada a viver aquela experiência de forma direta ou indireta. Então nós não devemos achar que o outro é um fardo, mas aproveitarmos, portanto, a oportunidade para crescermos juntos e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Orar. Fazermos as nossas orações por todos, encarnados e desencarnados, ter a oportunidade de contribuir dessa forma, cada vez mais, de maneira que a gente possa, sim, viver uma experiência mais luminosa, mais plena de bondade e de amor. E então, neste slide, nós oportunizamos para que cada um possa, assim como essa imagem nos mostra, essa mão aí do céu que simboliza toda a ajuda espiritual que recebemos, todas as possibilidades que a vida nos dá. E, citando Lucas, no capítulo 6, versículo 32 a 36, que Kardec cita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, nos diz que devemos exercitar a misericórdia. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Ah, que maravilha! Que maravilha termos a oportunidade de buscarmos, sim, ter uma vida cheia de misericórdia. Claro que não vai ser fácil. Não. E não só pelas nossas dificuldades pessoais iniciais, mas também por conta da influência social. Por conta da influência social de uma sociedade encarnada e de uma sociedade desencarnada. Quantos espíritos instigam para que a nossa conduta, para que o nosso comportamento não seja misericordioso? E sabe qual é? Expressões que surgem em nosso cérebro e que tanto demarcam essa situação.
vai deixar assim? Isso é uma injustiça. Você não merecia. Não é possível deixar sem resposta, não fazer alguma coisa. E então nos mexe, toca no orgulho que ainda existe em nós. Desenvolve raiva. E a gente, se enchendo dessas energias, acha que devemos dar o troco. A gente acha que deve fazer justiça, que é inadmissível o outro fazer isto. E então, meus amigos, nos permitimos, de forma infeliz, abrir mão de estarmos com a misericórdia e de atuarmos com ela. E então, neste momento, esquecemos da lição que Lucas nos trouxe, quando nos diz: sede, pois, cheios de misericórdia. Como cheio de misericórdia é o vosso Deus. E que o nosso Deus possa, que é Pai de todos nós, nos inspirar sempre, cada vez mais, as possibilidades de uma vida nova, para que possamos, de um sentimento profundo de bondade, que possa se expandir através de nós, como resultado de nossas buscas e do nosso amor, podermos dizer: Senhor, ajuda-nos a encontrar um porto que possamos nos atracar, com a misericórdia bendita que nos reerga, nos enchendo de esperança para uma vida nova. Que possamos, Senhor, em nome da misericórdia bendita, usarmos o amor apesar de tudo e conquistarmos cada vez mais a condição de amar a própria vida e experimentarmos a vida em abundância, de tal forma que o amor nos sustente, sirva para a nossa existência e para além da nossa existência, para que possamos, Senhor, nos compadecer e então podermos ser misericordiosos conosco mesmo e com os nossos irmãos. E assim, portanto, despertos e felizes, nós poderemos dizer: obrigado, Senhor. Tende misericórdia de nós, já que estamos buscando efetivamente, através do nosso esforço, amar sem limites, servir cada vez mais e alegrarmos-nos, Senhor, por estarmos juntos contigo neste momento, desejando cada dia mais sermos melhores, para que não falte a misericórdia no mundo, como não deverá faltar em nossos corações. Muita paz, que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre, e deixo para cada um de vocês um abraço carinhoso e a nossa gratidão pelas vibrações de carinho, de amor e de conforto que enviaram e enviam para mim. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Agora agradecemos ao nosso querido amigo Lindomar pela belíssima palestra que ele realizou, mais uma vez iluminando as nossas almas com seu conhecimento, com a sua presença de espírito, e agradecemos penhoradamente. Convidamos nosso amigo Jean Costa, que fará mais uma apresentação musical antes do encerramento desses trabalhos da noite.
Mais uma vez agradecemos ao irmão Jean Costa por essa belíssima apresentação musical. Convidamos a todos a estarem aqui neste canal amanhã, nesse mesmo horário, às 19h30, para dar prosseguimento aos trabalhos desta semana, 50ª Semana Espírita de Itabuna. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, boa noite.